Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo o nosso Café Conservador Podcast, o último podcast do ano, né? Enquanto você está aí espetando aquela picanha que você ganhou do governo Lula aí na churrasqueira, né? Aquele pão de alho carregado no... Mas é picanha fatiada ou picanha? Eu não sei, eu acho que é só pica e o Inhá ficou para o ano que vem, né? Só pica, então. Então, esse ano de 2023 está acabando, último Café Conservador. Vamos falar aí quais são as perspectivas para o ano que vem, 2024. Você ainda acha que vai ter picanha em 2024? Em 2023 não teve. O senhor acha que vai ter picanha no ano que vem, ô coronel? Rapaz, se der, eu vou pegar um contrafilé, né? Alcatra eu já não garanto, né? Ouvi dizer que dá um churrasquinho ótimo dia 100, mas tem que ser rápido ali, né? Era aquele churrasqueado, a gente consegue ver, mas picanha não vai ter. O bobo caiu na picanha. Cervejinha, não vou falar marca aqui, né? Porque senão vai, mas vai ser aquela da mais em conta, né? Porque se você olhar o preço do arroz, e muitas dessas cervejas, elas vêm com milho, com arroz, mesmo assim, vai acabar. Arroz à grega não vai ter. Não vai, arroz à grega não vai ter, a uva passa tá difícil. Arroz carreteiro. E a noz não vai ter, então assim, brincadeiras à parte, a gente viu que... Pessoal, na verdade, não vamos comer nós, é eles que vão comer. É o último programa do ano, a gente agradece muito, né, por termos conseguido até agora estar aqui com vocês. Contamos com o apoio de todo mundo, acionando aí o sininho, se inscrevendo no canal, compartilhando. Isso nos ajuda e nos ajudando, a gente consegue fazer um programa melhor. Não paga nada, não estamos pedindo, se você quiser doar, pode doar também, nós não vamos recusar, mas acionando o sininho você já nos ajuda e não paga nada. Então nós tivemos um ano muito difícil, né? Vamos começar aí pela violência. A gente viu que a violência no país, ela explodiu de uma tal forma a partir do resultado das eleições, né? E gerou muita preocupação aí no contexto como um todo. E, infelizmente, eu não vejo um cenário muito bom para 2024, né? Nós temos aí... o parlamento vai estar pouco preocupado com essas questões, porque muitos políticos são candidatos a eleições municipais e eles não vão estar preocupados em criar uma legislação mais dura para nesse ano de 2024. E nós teremos, sim, eu acho que talvez, eu rogo a Deus que não, mas eu vejo que nós teremos um período mais aumentado essa questão da violência, né? Porque você viu que a violência estourou na Bahia, estourou no Rio de Janeiro, próprio São Paulo, o pessoal saltando no meio da via. Você viu lá no Rio... Marcelinho. Sequestraram o Marcelinho, no Rio Grande do Norte. E, por favor, assim, a população seja crítica, porque a imprensa paga, ela não vai noticiar a verdade verdadeira, vamos falar assim, ela vai noticiar fatos selecionados e não o que está acontecendo. E o que está acontecendo é uma violência desenfreada. Não que por inação das forças de segurança, muito pelo contrário. As polícias têm trabalhado e trabalhado muito. O problema é que nós temos uma legislação um pouco antiquada e cada vez mais flexibilizada por políticos de esquerda, né? Nós estamos vendo aí nesse final de ano quantos já estão ganhando as ruas, que vão praticar roubos, e os manifestantes lá, e sem entrar no mérito se estão certos ou errados, mas com crimes muito menos graves, a meu ver, do que um criminoso que mata, estupra, que extorque as pessoas, não tiveram aí a direito a saidinha de fim de ano. O engraçado é que esse mesmo esquerdista, seja advogado, seja seja advogado, seja juiz, seja jornalista, não está criticando como deveria, ou como ele criticou lá quando o Bolsonaro deu o indulto de Natal para aquele deputado, Daniel Silveira. Esse mesmo cara da esquerda hoje bate palma e acha justo aquele marginal que roubou, que estuprou, que matou, ladrão, tá ganhando as ruas, mas reclamava do indulto do Daniel Silveira. E tendo um ministro da Justiça que fala que bolsonarista é pior do que traficante, que assassino,
né, as perspectivas para 2024 não são muito boas, né? Porque, querendo ou não, o cara já tem um viés condenatório para quem tem um determinado perfil, né? Aí, nessas horas, nós vamos ver realmente quem realmente sustenta a sua posição e falar, não, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, e quem vai amarelar e falar, não, eu sou lulinha desde criança, né? Então, quer dizer, temos que... realmente o que nós falamos recentemente numa live, né, quando a gente falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que diante do rei lá, da estátua do rei, eles não quiseram se curvar. Eu acho que uma coisa que nós temos que ter é a honra, né? Temos que honrar as nossas posições. Elas não podem mudar por causa do medo, né? Tem pessoas que é o que estão tentando fazer com toda a sociedade brasileira, é intimidar ela. Inclusive, você já convive com o medo das ruas, da violência urbana, e agora você tem que ter medo dos políticos que você elege, porque eles pegam os cargos que você colocou ele lá para agora intimidar você a se calar, a recuar, né? E a não reagir, né? Não pensar por si só. Então, é um ano em que você vai ter que decidir de que você é feito. E com relação às leis que o coronel falou aí, é complicado porque nós temos um ano eleitoral em que existe um limite de tempo para se aprovar determinadas leis e determinadas mudanças que vão até quando? Para leis para as eleições? Para coisas entrarem em vigor e poderem valer para o ano que vem. Para as eleições? Para não tornar inválido, para não invadir o período eleitoral. A lei eleitoral ela tem uma coisa chamada princípio da anualidade. Uhum. Então, se bem que isso foi flexibilizado pelo TSE na gestão do Alexandre de Moraes, né? Uhum. Mas, assim, uma lei eleitoral ela tem que ter sido produzida um ano antes da sua aplicação. Então, por exemplo, a lei eleitoral que vai reger as eleições de 2024, ela deve ter sido aprovada em outubro de 2023. Não, mas digo assim, se eu quiser alterar o Código Penal, por exemplo, eu tenho que aprovar isso até março, até abril? Não, pode fazer. Pode, não há problema. Ou a gente fala só da questão eleitoral. O problema que eu coloco é que a lei, como nós teremos candidatos que são deputados, sim. Eles não vão estar preocupados com isso daí. Por quê? Se for impopular, eu não vai querer meter. O processo legislativo, ele dita que o processo legislativo regular deveria durar, entre o trâmite das duas casas, de 90 a 100 dias até a sanção. Uhum. De 90 a 100 dias, nós estamos aí falando de mais de 3 meses, né? Entre 3 meses e 3 meses e 10 dias. O problema é que às vezes tem que passar por comissão, aí pede prazo, vai debater, faz emenda, vai, volta, tem feriado, aí depois vai para o presidente, ele tem mais 15 dias para poder sancionar ou vetar. Se ele vetar, aí vai ter que ir para o Congresso poder. Então, assim, é algo que eu não acho que vai acontecer, porque como são leis muito que a gente espera de repercussão. Sim. Você tem, por exemplo, uma ONG da vida que pode querer entrar com uma audiência pública, vai querer dar um pitaco. Então, tudo isso acaba tornando esse processo legislativo mais lento, e no meio disso nós vamos ter uma eleição que as pessoas lá, os parlamentares, em sua grande maioria, não vão estar preocupados em votar leis, e sim mandar emendas para que o seu candidato à prefeitura, se não ele mesmo, seja eleito, né? Essa é a grande verdade. E eu sei que o senhor não é mãe de nada, não, mas, mas o senhor acha que a economia o ano que vem vai melhorar ou vai piorar? Olha, eu não, sinceramente, eu observo assim, procuro até, eu não sou um conhecedor profundo, mas o que a gente ouve no geral é que vai piorar. Não estamos aqui só porque a gente de direita tem que meter o pau no governo e tem que falar que vai... Não é que vai dar errado. São as perspectivas que são as decisões tomadas agora que vão repercutir. As pessoas precisam entender que se o ano de 2023 não foi tão ruim, foi porque ainda se colheram os frutos, a gordurinha de 2022 dos anos passados. Alguém vai chegar e falar assim: mas o Brasil cresceu mais que o Canadá nesse ano. Mas o Brasil já vinha crescendo no governo Bolsonaro. Sim. E o Canadá já vinha descendo, lembrando sempre que o primeiro-ministro lá, o Trudeau,
foi um cara globalista que bateu mesmo em todo mundo, combateu quem era de direita e está correndo o risco de perder a eleição lá, porque o canadense não aguenta mais essa postura progressista deles. Então, a política progressista do Trudeau no Canadá fez o Canadá descambar. Veja, quando a gente fala da América Latina aqui, né, da América do Sul, dos países mais à esquerda, é só também olhar para um país desenvolvido, que é o Canadá, que está caindo no seu padrão, em todos os sentidos. Se você pegar vídeos de pessoas que vão para o Canadá e mostram pessoas lá, os craqueiros, né, as cracolândias lá, as pessoas que nem zumbi na rua, elas falam que isso se deve e se dá muito por conta dessa questão do progressismo lá. E curioso que o Canadá ele era o refúgio do próprio americano. Antigamente, tudo que tinha de bom no hemisfério norte, o americano comparava com o Canadá. Era um exemplo, uma referência de lugar bom, de lugar tranquilo, inclusive de portas destrancadas, né? Eu lembro disso. E agora tudo virou do avesso. E agora o americano tem que começar a valorizar mais o seu próprio país por causa da decadência canadense. Né? O Peter Jordan, né, é um escritor, um professor que comprou várias brigas lá. E, assim, até por conta dessa questão da liberdade no hemisfério norte, principalmente na América do Norte ali, ela ser bastante respeitada, ele não sofreu tanto esse risco de prisão. Mas da lacração, ele inclusive, recebeu... tentaram suspender, né, a licença dele. Licença de professor. Exatamente. Então, assim, é um cara que fala ali, e as pessoas têm que ler o livro dele para poder conhecer um pouquinho e entender o que a gente tem falado nesses meses todos, que a gente já falava, e com essa oportunidade do podcast Café Conservador, de que é uma luta contra o Ocidente. Exatamente. Contra os nossos princípios de família, de religião, de religiosidade, de ser cristão. É isso que nós estamos enfrentando. E o que as pessoas não compreendem é quando um esquerdista grita sem a anistia, ele basicamente ele não está querendo te prender, ele quer te exterminar. É como diz o Olavo de Carvalho, o esquerdista ele não quer te levar refém, ele quer que você deixe de existir e só exista o lado dele. Né? Eles falam sobre intolerância, sobre preconceito, sobre racismo, mas eles são os mais intolerantes e não toleram divergência. Poderíamos sentar numa mesa e eu pensar de uma maneira, a Corona do outro, mas o esquerdista ele pensa, gente, não, eu tenho que acabar com o outro lado da mesa. Né? Botar do outro lado da mesa alguém que fale exatamente igual a mim. Né? Você vê isso bem, a gente tem que falar das perspectivas, mas já estamos. O nosso bate-papo, a gente fala que não tem pauta mesmo. Nessa questão da intolerância que você está colocando, veja. E aí que eu vou bater na mídia sempre, porque a mídia, para mim, a imprensa, deveria ser aquele fiel da balança. Sim. E ela pende sempre para a esquerda, infelizmente. E não se envergonha. Não se envergonha. Pessoal da Globo lá, então, pelo amor de Deus, eu vejo dá nojo, né? Então, assim, você vê o que foi feito lá na privatização da Sabesp, eles quase quebraram lá, agrediram policiais, foram presos e tiveram um tratamento totalmente diverso do pessoal do 8 de janeiro. Inclusive foram recebidos pelo ministro dos Direitos Humanos. Né? Essa é a vergonha. Promovidos para o ano que vem para as eleições da Pois essa é a vergonha que o afegão médio tem que ter. Como que o cara quebrou, destruiu? Porque a destruição do patrimônio público, o ataque ao policial que está ali, o segurança que está ali, é um prejuízo para o bolso do pagador de impostos. Sim. O Estado ele tem que recolher o dinheiro do pagador de impostos para poder fazer a manutenção daquilo ali. Um dinheiro que poderia ser investido em outra coisa. Como eles relativizam tudo, né? Quer dizer, o patrimônio público de Brasília vale mais do que o patrimônio público de São Paulo, né, do que foi danificado em São Paulo. Né? Aí você vê que a lei, conceito de lei é aquela determinação genérica e abstrata. Se ela é genérica e abstrata, ela deve atingir todos. Mas no Brasil, tudo está tão virado ao avesso que a lei ela acaba sendo específica, ela acaba sendo relativa. Né? Para quem foi para Brasília lá, a lei é uma, dura. Quem foi para São Paulo lá destruir a Lesp, a lei é outra, light. Inclusive dando direito
quiçá, se não foi pago com dinheiro público a visita em Brasília, exatamente, como da mulher do traficante exatamente, lá. Veja, porra, desculpa, você não sente vergonha disso, não? Você tem que sentir vergonha. Mas é porque eu falei, na cabeça do militante de esquerda, ele está numa guerra em que o outro lado tem que ser exterminado. Sim, sim. Enquanto o cara da direita, o cara que é conservador, ele quer salvar o país, né, com todo mundo dentro, né, com todo mundo dentro do barco. Vamos salvar o país, vamos melhorar a saúde, a educação, mas sem lacração, sem militância, para que nós possamos prosperar todos juntos. Não, o outro lado não, ele quer manter as pessoas na pobreza e destruir a oposição. Destruindo a oposição, só vai ter uma verdade que é a minha, que eu vou contar. Não vai ter ninguém para divergir do meu tom de voz, né? Mas prosseguindo aqui para a perspectiva, a nossa perspectiva do ano que vem. Então, baseado no que a gente viu esse ano, como o senhor acha que vai ser as eleições municipais do ano que vem? A direita vai se eleger em massa ou ela vai ser perseguida em massa a ponto de não ter um representante bom em cada município ou em cada estado para concorrer? Em condições normais de temperatura e pressão e de um processo eleitoral rígido, eu acho que a direita vai ganhar mais do que perder. O PT já falou que vai investir nas eleições das capitais. Essa é uma questão que eles querem. E é onde que eles acabam tendo um pouquinho mais de força, porque se você perceber, nas eleições do ano passado, 2022, os estados nas capitais, o PT sempre foi um pouco melhor do que no interior. É um público... Porque, por exemplo, as universidades elas estão mais nas capitais. A militância está mais na capital. Então, assim, a imprensa mais militante também está mais na capital. Então, e o PCC está mais nas capitais. Exatamente, tem isso tudo. Então, assim, mas assim, eu acho que Vitória, o prefeito lá, Lourenço Pasolini, tem feito um bom mandato, caminha para uma reeleição, mas não acredito que seja fácil. O prefeito de Cariacica, que teve muito apoio, né? Acho que também está bem encaminhada a reeleição dele. Vila Velha, da mesma forma. Na Grande Vitória, eu vejo que o cenário é esse. Acho que vai mudar muito pouco. E talvez a disputa maior seja em Vitória. Nós vemos alguns atores, estou falando demais, você me fala. Nós vemos alguns atores aí que querem surfar numa onda, mas na verdade, eu não esqueci novamente de trazer o tabuleiro. Vai ficar para o ano que vem. Porque é o seguinte, você vê os peões sendo movimentados, se dá dó. Dó em termos. Vendo se o cara é burro ou inocente. Ou é o esperto. Ou é burro, né? E inocente. Eu acho que é burro. Não, acho que não coincide, não. Acho que é burro. Ou inocente não é, não. Mas é burro. Então, assim, porque está sendo manipulado ali, movimentado. E acha que vai ter. Tipo aquela flautinha da cobra lá dos indianos, né? Por aí. Então, assim, alguns peões nós estamos vendo aí nessa movimentação. Temos alguns para vereança, né? Eu acho que alguns militares têm grandes possibilidades, né? Eu acho que agora a gente vai ver realmente se o povo no escurinho da urna ali vai mostrar que é de direita, né? Sempre dizendo, que não é o fato de ser militar que esse candidato é um candidato conservador, que é um candidato de direita. Eu sempre falo assim, né? Diga-me com quem andas, que direis quem tu és. Então as pessoas precisam olhar isso daí. Teve muito militar que teve um comportamento esquisito para o militar nas eleições passadas. E aí fica ao julgo de cada um aí decidir, né? Nesse ponto aí o senhor falou uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, eu já percebi que alguns militares, não são todos, né? Eles, quando chega nessa época de eleição, o cara fica meio contaminado por essa política, né, de se eleger a qualquer custo, né? Então, muitas das vezes o cara afirma ser de direita, mas tem certos vícios, né, do político profissional e geralmente é associado à esquerda, né? Eu creio que talvez se houver um pouco de autoavaliação por parte do candidato, né? E ele for honesto. Hoje está faltando por parte
os futuros pretensos candidatos do ano que vem, é serem honestos com o próprio eleitorado dele, né? É abrir a caixa de ferramentas e falar, cara, eu sou militar, mas não sou de direita, né? Ou eu sou de direita realmente, ou que nem um nosso amigo nosso falou assim, olha, eu, em partes eu concordo com a direita, em partes eu concordo com a esquerda, né? Ele foi franco, ele foi aberto de... Sim. Né? Não adianta falar, não, então você é de esquerda. Na minha visão, ele é de esquerda. Mas o cara tem pontos em que ele pode concordar e discordar, mas ele não pode afirmar que ele é de direita, né? Então, assim, o que nós temos que ver o ano que vem é que realmente vai aparecer muita gente com cara de palhaço, pinta de palhaço e não vai te fazer rir, né? E vai só te passar a impressão de que é alguém agradável aos olhos, ao paladar, e na hora de digitar na urna. As eleições municipais, para mim, equivale ao jogo de terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Quem sobreviver aquilo ali consegue ir para a segunda divisão, depois para a primeira divisão, né? Então, assim, tem muito jogo baixo, jogo sujo, né? Compra de votos, promessa de... a velha política, né? Promessa de cargos em prefeituras, em assessorias e tal. Tudo isso aí, se alguém um dia chegar para você e falar, não, mas vota em mim que eu vou te arranjar um emprego, você vai ser meu assessor. Aí o cara já não bate com a visão de ser conservador, de ser de direita. Esse cara automaticamente já está com o pé já no mesmo vício de todo o sistema que vem se desenrolando desde quando o mundo é mundo. Eu lembrei aqui, Noé, eu vi que há pesquisas, né, que dão, por exemplo, lá, vamos falar da capital, que o prefeito tem, parece-me, né, pelo que foi divulgado, 80% de aprovação na capital. Sim. É uma aprovação, né, absurda, né? Se você analisar que Vitória estava vindo numa onda de quase 30 anos de governo de esquerda. Uhum. Todos os outros, de Vitor Buarque para cá, todos os outros prefeitos de Vitória foram de esquerda. Então ele tem uma aprovação boa. Pesquisas do Paraná, colocam ele à frente, né? Em segundo vem o João Cosa, que foi ex-prefeito de Vitória. Então, assim, nós temos isso. Agora, quando você fala da eleição municipal, e sempre falavam, a eleição municipal é a eleição mais difícil. Sim. E é realmente a mais difícil. Por quê? Porque é a eleição que tem o líder comunitário, tem o líder do condomínio. É o puxa-voto, né? É o puxa-voto, quando ele não é candidato. Então, assim, todo mundo pode ser candidato, todo mundo quer ser candidato, todo mundo tem uma zona de influência. Todo mundo tem estatura política para chegar, né? Exatamente. Então, assim, e muitas vezes é o voto da amizade e não o voto consciente. Por que eu falo isso? Porque assim, não, Dona Maria, nós tínhamos aqui numa região de Vila Velha, né? Uma pessoa que ajudava, uma pessoa simples, que é uma pessoa boa, mas não era política. Exatamente. Era pessoa pura, talvez, inocente, que cai nesse ambiente e acaba sendo manipulada e devorada por esses políticos. Tanto que essa pessoa aqui de Vila Velha não se reelegeu mais. Uhum. Ela foi engolida, tentou entrar no sistema. Tinha depois... um que era lixeiro, né, aqui na Grande Vitória. Teve tudo. Então, assim, eu acho que o parlamentar é isso. É a diversidade. E eu digo mais, eu acho que o mandato do parlamentar não poderia ser renovável. Uhum. Ele deveria ficar um período fora, Sim. Não poderia ser reeleito em seguida. Por quê? Dá um tempo de... porque a gente pega pessoas que são carreiristas. Sim. Por quê? O cara se elege vereador, fica ali, cola no prefeito, aí reforma uma rua aqui, reforma outra rua ali, faz um servicinho aqui, vai lá, tá sempre colado de papagaio de pirata do prefeito da hora, e acaba sendo só reeleito. Algumas cadeiras troca o prefeito e o parlamentar continua a mesma. Algumas cadeiras até tem o nome do cara já gravado ali. Que ele tem que ser imortalizado, como a camisa de futebol e alguns, né? Vamos guardar essa cadeira aqui, ninguém vai poder usar mais. Não é isso? Então, assim, eu acredito que deveria ter essa rotatividade e alternância para que as pessoas pudessem testar mas outras pessoas. Mas todo mundo quer isso até assumir o cargo, né? É verdade. Pra gente falar, eu sou contra a reeleição. Aí o cara
assume 4 anos e fala assim, não, mas eu precisava de mais 4 Precisa de mais anos. tempo, né? É verdade. Depois que é mais tempo. Agora que tá o vitalício, né? Eu sou tão bom. Deus não podia me levar agora, porque eu sou tão bom, né? Podia viver 120 anos, né? O diabo tá reclamando. O diabo tá reclamando. Bem, tá chamando, o caldeirão já tá versando o seu prazo. Tô gastando gás aqui à toa com o meu caldeirão. Então, assim, eu acho que, como você coloca, né? As perspectivas na área política, e não se engane, as eleições de 2024 dirão muito do que será as eleições de 2026. E a gente vai ver prefeitos que talvez se reelejam, muito provavelmente, e que essa reeleição é um passo por um outro cargo que ele vai se lançar. Aqui nós não somos mãe de nada. É uma questão de interpretação de cenários. Se a pessoa não quer interpretar, eu respeito. Mas ela não pode achar que isso não vai acontecer. Historicamente, ser prefeito de Vitória dá uma grande vantagem para o cara ser governador do estado. Sim, né? sim. Isso aí nós já vimos que é quase que uma tradição. O prefeito de Vitória, que for bem no exercício do seu mandato, ele é basicamente o governável, né? Não é o presidenciável, é o governável, né? Então, mas fora Vitória em si, os outros municípios, eu não consigo vislumbrar ninguém de direita vindo como candidato a prefeito, por exemplo. Parece assim, temos 5 partidos concorrendo à prefeitura. 4 são de esquerda, 1 é de centro-esquerda, né? E aí fica tudo esquerda mesmo. Talvez a palavra que a gente deva ter bastante como a pulga atrás da orelha é essa palavra de centro, moderado. Isso a gente precisa ter bastante pulga atrás da orelha, que a gente vê gente de centro aí, fechando acordo com a esquerda, fechando com a direita. E aí eu fico até triste. Eu tive uma conversa uma vez com um cara de um partido de direita. Não, mas nós estamos conversando com um candidato tal, prefeito tal. Pô, mas o prefeito, na hora que ele tinha que descer do muro, ele ficou no muro. Exatamente. Só quis descer no último momento. E aí, assim, eu acho que a população desse município, ela tá muito claro para ela as intenções, né? Mas aquela coisa, a máquina na mão, dinheiro na mão, entregas, e infelizmente, assim, as pessoas se seduzem pela concretude. Eu vou lembrar sempre de eu era tenente, meu chefe me mandou assim, vai numa inauguração lá que eu não quero ir não. E eu vi o prefeito, que foi até vice-governador do estado, acho que é Adelso Salvador, lá de Nova Venécia, falando, vou fazer uma obra aqui que não vai me dar voto, mas que é importante para a cidade, que era o manilhamento da Avenida Guanabara, lá em Nova Venécia, para descer a água pluvial para o rio Cricaré. E ele tinha razão, né? Eu era tenente, 30 anos, eu acho, 20 e pouco para 30 anos, e você começa a pensar, é isso daí. Então, vamos pensar do lado reverso. Eu entrego uma praça, eu digo que estou fazendo uma obra, eu digo que faço isso isso seduz as pessoas. Isso é bom, mas eu tenho que olhar isso, tenho que olhar o equilíbrio financeiro, tenho que olhar as notícias que viram em torno de determinado político, os acordos e com quem que ele faz acordo. Acho que isso tudo tem que estar na balança para a pessoa decidir o voto dela. Agora, porque a gente já viu o próprio governo pegar o governo Lula. Nós tivemos o Lula 1, que pegou uma onda de bonança, que foi no Lula 2. Não que ele tenha sido, como eles querem dizer, um excelente gestor, não. É porque o mundo, né, as forças do universo alinharam. Depois foi só a decadência. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado, que às vezes a gente está numa maré boa, às vezes nem tanto pela gestão, mas os astros estarem alinhados. Que depois a coisa desanda. Então, nós já vimos isso, inclusive sentimos na pele, né, essa situação. E o que a gente tem visto, assim, essa é a minha visão do Estado, aqui em matéria, localmente, dos municípios em si, né, e quando o cara vê aquela época eleitoral festiva, né, todo mundo acha que tem chance, boa parte das pessoas tem se posicionado muito mais à esquerda, porque não tem como eu repetir os velhos vícios de campanha eleitoral sendo de direita.
Né? Não tem como eu dar uma cesta básica para o eleitor votar em mim, sendo direita, porque vai contra os meus próprios valores. Né? Eu tenho que conscientizar o eleitor de que precisamos nos unir, botar alguém lá que vai fazer toda a coletividade ser beneficiada de uma vez só, e não você com a cesta básica hoje, com um ticketzinho para você buscar tal coisa em tal lugar lá em troca de voto, né? E nem dinheiro. Então, quer dizer, é muito complicado. E realmente, eu tenho um amigo meu que ele era político, ele falava o seguinte, não é? Infelizmente, a política vicia. Ela vicia. Toda essa referência é tipo aquela história que nós vimos na internet do cara que ele era um ano anterior, ele era um ministro de um determinado país, e ele foi chamado para falar num evento, né? E ele teve passagem de avião paga, ele teve o melhor hotel para ele poder se hospedar, teve café, aquele negócio todinho, e no ano seguinte ele já não era mais um ministro, ele não teve a hospedagem paga, e aí quando ele queria um café, o cara falou, tem uma máquina de café no final do corredor, quer dizer, não era, o cargo não era ele, entendeu? A investidura do cargo é que dava aqueles benefícios para ele, aquela pompa e circunstância, né? Então, muitos do ano que vem vão ser seduzidos por essa pompa e circunstância, né? Você fala essa história, e aí eu sempre falo que esse livro da Malu Gaspar, A Organização, ela conta uma parte do presidente Lula, quando ele saiu do mandato. Sim. E estava lá criando o Instituto Lula, tinha que trocar, não sei o que lá. E depois tem um momento, parece que ele reclama. Porque lhe davam um tratamento quando ele era presidente, então atendiam tudo o que ele pedia. Sim. E numa velocidade muito rápida. Ele saiu do mandato. Apesar de ele ser o Lula, recém, né, saiu com aprovação e tal, as pessoas já não atendiam tanto na velocidade que ele queria. Sim. Então, assim, essa questão, tanto que o cara, você vê que o poder vicia, e aí eu vou falar, porque eu estava rindo no começo aí, da Revolução dos Bichos. Na Revolução dos Bichos, houve a tomada do poder, temporariamente tinha um líder, daqui a pouco fizeram uma eleição para eleger o porco, que era o líder, e ele se permanecer porque ele era o magnânimo, vamos colocar assim, que nem o nosso presidente hoje que fala que, presidente do Brasil, perdoa-me, presidente do Brasil, que diz que ele quer ter eleito, quer dizer, quer ser o imperador do Brasil. Né? Porque a República, ela impõe justamente a alternância no poder. Né? E ele, quando fala em ficar reeleito eternamente, ele está querendo ser o imperador do Brasil. Ele já preparou o caminho, na verdade. Então, assim, a tragédia já está anunciada. Falta de aviso não foi. Exatamente. Então, só voltando um pouco para essa questão do município, acho que é um ano eleitoral, a gente não tem como descartar isso. Muitas vezes, e essa é a visão, talvez equivocada, eu vejo lá o cara da Rádio Ouro Verde falando sempre, né? O vereador, é lógico que ele tem um compromisso com o seu bairro, com a sua comunidade. É muito importante isso. Mas ele não é vereador do bairro, ele não é o vereador da comunidade, ele é o vereador do município. Então a preocupação dele deve ser com o município, com o serviço de saúde adequado, com a educação adequada, com as contas públicas limpas, né? Assim, limpas que eu digo, equilibradas, com o funcionalismo público municipal, como é que está sendo, com ele prestando um bom serviço, não só trabalhando 2 noites, né? Na questão, empregando seus apaniguados ali. Mas, infelizmente, você vê que o cara é da comunidade, ele fica só naquela comunidade, é na comunidade dele e no prefeito, na comunidade dele e no prefeito. E esquece toda a dinâmica do município. Então, assim, você pega os municípios da Grande Vitória, nós temos município com 500 mil habitantes. Né? Então, são municípios... bairros que são bairros maiores que muitas cidades do estado. Então, assim, você precisa entender essa dinâmica, né? E quer dizer, e o vereador, ele não é barato para a cidade. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, o cara vai falar, o salário do vereador é 9 mil, 15 mil, pá, que já é um salário alto. Mas ele tem 15 assessores. Quer dizer, então existe toda uma carga que aumenta esse custo para o pagador dos impostos e para o próprio município, né? Então, assim, fiscalizar como é que está sendo o cargo lá, o concurso. A gente estava até falando assim, tem cidades que não tem só contratados, não tem
servidores, não sei qual que é a melhor política também, mas isso tem que ser transparente, e a função do parlamentar, eu acho que isso a gente tem que sempre bater. A função do parlamentar, o deputado, o senador, o vereador, é fazer as leis e, principalmente, fiscalizar as contas, fiscalizar ações do executivo. É ser parceiro, mas é aquela coisa, né? Meu amigo não me atrapalha, né? Então, assim, essa é a função que o parlamentar tem que fazer, mas acho que essa é uma cultura que o brasileiro ainda não amadureceu. Ele tem um cargo ali, como você colocou. É meu cargo, eu tenho ali, a gente vê, patrimônio. É meu patrimônio, aí trata, e ele se sente ali. A gente vê isso, né, na mídia aí. Perdão, quando a mídia publica, o cara desmerece o funcionário dele, porque não, tá aqui porque eu tô te empregando. Exatamente. E você tem que fazer isso. Quando não, né? Que nem aquele Janones, né? Sim. Opa, você tem que contribuir para minha. Eu tenho que pagar. Então, assim, são questões que eu acho que o brasileiro ainda tem que amadurecer, e, novamente, né? Depende muito da postura do povo. Mas o povo que pede a cesta básica, que pede o bojão de gás, que pede o colchão, que se troca por R$100, eu não sei como que vai ser. Porque, perdão, um deputado depende aí de 20 mil votos, 15 mil votos, dependendo da legenda. Um vereador, às vezes, com 600, 800 votos, ele vai se eleger. Nós temos bairros aí com muito mais eleitores do que isso. Verdade. Me faz lembrar muito duas cenas, né? Uma real e outra no cinema. A do cinema foi no filme Advogado do Diabo, né? Em que o diabo fala que a vaidade é o pecado preferido dele, né? E depois que você mexeu com a vaidade do cara, você pertence a ele, né? E a outra foi de um amigo meu que ele é político, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, não é? Se lá fora eu só tiver se eu for governador do estado, né? E se lá fora tiver, vou colocar aqui, um delegado da Polícia Civil e um vereador do município lá do norte do estado, né? E eu só tiver 1 minuto para atender um dos dois. Adivinha qual dos dois que eu vou atender? O vereador. O delegado vai ter que voltar na semana seguinte, se quiser falar comigo. Entendeu? Para ver a importância que o político dá ao vereador e a importância que o vereador também dá a si mesmo. Sim. Dá a si mesmo, porque querendo ou não, como o senhor falou, tem um líder comunitário do bairro, o vereador é como se fosse o líder comunitário do candidato a governador, do deputado estadual, né? É quase como se fosse uma hierarquiazinha que vai indo até o líder comunitário, o síndico de condomínio, né? Mas você vê que essa coisa é meio que orgânica, porque assim, a gente vê muitas vezes lideranças, né, comunitárias, de associações, de entidades, tudo mais, entra nessa vibe de apoiar A, B, C e D, e de repente há uma troca, uma simbiose ali, né? Sim. Quer seja por apoio, quer seja por empregar fulano, beltrano, acaba virando uma profissão isso daí. E a gente vê muito isso, infelizmente, em lideranças comunitárias. Talvez se inicie de uma maneira positiva, mas depois a pessoa pega gosto, vamos falar assim, e ela vê o que ela pode lucrar pessoalmente com aquilo ali, manipulando o quê? A informação. Sendo aquele cabo eleitoral ali que, aí me lembra novamente, o porco da Revolução dos Bichos, que diz que não, o que você ouviu não foi o que ele disse, ou o que ele quis dizer. Você está interpretando o que é que acaba desconversando aquela situação. Exatamente. Vai moldando a informação e quebrando assim o pensamento, no que nós falamos aí do Natal, né? O senso crítico das pessoas de enxergar aquela verdade que está na ponta do seu nariz. Mas o cara diz que o que você vê não é o que você está vendo. Então você começa a duvidar até do que você está vendo. E aí, quando a gente começa assim, né, falar, né, a gente está meio depressivo, não tem como você ficar tão animado com o cenário que a gente vê se aproximando. A gente começou o programa falando sobre perspectivas para o ano que vem, 2024, né? Sim. Mas, na verdade, acabamos falando mais sobre a política em si. Mas, se você parar para pensar direitinho,
é ela, o ano que vem, que vai dar o tom do ano em si, todinho. As eleições de 2024 para prefeitos e vereadores vão ser o foco da atenção, é o que vai, talvez, vai moldar os debates, vai moldar as atitudes de certas pessoas, até contra a própria natureza dela, né? Por exemplo, alguns iriam aumentar ICMS e não vão mais, porque talvez o ano que vem isso ia repercutir mal, né? Como foi o Eduardo Leite lá no sul do país, que voltou atrás, né? Então, assim, muitos dos atos muitas das maldades que alguns políticos iriam cometer esse ano e o ano que vem não vão cometer por causa das eleições. Mas depois, no dia seguinte, no dia 3 de outubro, já começa, né, a abrir a caixa de ferramentas e fala, bom, não fiz até agora porque era um ano eleitoral. Então, você, como eleitor, você tem que começar a filtrar e a perceber isso na hora de votar para você não ser enganado e acordar no dia 3 de outubro com a ressaca do caramba, com várias surpresas aí do seu próximo Natal, né? Assim, a eleição é importante porque nós vimos agora o resultado de 2022, né? E 23 viu lá quando o Haddad perdeu, e 18. Final de eleição, o ano de eleição, você tem vencidos e vencedores, né? Vencidos se confirmam, vencedores se confirmam, e aí ele pode ver uma perspectiva futura de que, por exemplo, não cabe mais uma reeleição, ele vai buscar vai jogar sua vara lá para frente, né? Vai tentar pescar algo na frente, governador, deputado federal, às vezes senador, e tem os vencidos, que precisam se reagrupar para também, por exemplo, um deputado que seja candidato a prefeito e perca a eleição, ele vai tentar se reagrupar para não perder capital político e se reeleger para deputado. Exatamente. Né? Então, assim, é um jogo, e a eleição depois de 24, que é de 26, é a eleição geral para presidente, para governador, para senador. E serão 2 vagas para o Senado. Fiquem de olho nisso, serão 2 vagas para o Senado e não uma. Todo mundo está de olho. Porque, além de ter isso, vencedores e vencidos, tem os apoiadores dos vencedores e dos vencidos. Né? E vai vir, e com certeza para o Senado vão vir aquelas mesmas figuras que deixaram as vagas nos anos anteriores, né? Vão vir achando até que a vaga é dela, a vaga pertence a ela e vai querer voltar para lá. Tem gente jogando achando que o jogo está ganho. Exatamente. Eu sempre falo com os colegas que não tem nada a ganho. Só o peru morre de véspera, dizem, né? Então, assim, não tem nada a ganho. E eu vejo, assim, para o Senado, em 26, um jogo muito apertado. E dependendo de como o país caminhar, a economia do país caminhar, o autoritarismo no país caminhar, podemos ter um resultado muito diferente do que muita gente está achando aí. Né? Porque, assim, é o que nós falamos. Talvez o povo não se rebele. E ninguém quer que, né, revolução, não é nada disso. Mas a pessoa fica insatisfeita. E é no escurinho da urna que ela vai dar a resposta dela. Nós confiamos nas urnas, né, vamos dizer assim. É no escurinho da urna que ela vai dar. E aquela coisa, o jogo, em 2022, ficou aquela bola dividida. Então as pessoas tiveram dúvidas. Algumas reclamaram, outros não reclamaram porque não tinham certeza, mas quando você tem certeza, de repente, se ficar uma bola, um resultado dividido, talvez a insatisfação possa ser maior do que as pessoas imaginam. E eu não sei, assim, sinceramente, como que a gente vai estar lá. É uma caixa de surpresa, né? Rapaz, assim, e eu vejo que, pelos movimentos, no geral, eles sabem que não tem nada garantido. Está se maquiando muito para tentar garantir. Mas o cenário é outro. E isso depende, queira ou não, sim, depende muito do cenário externo. Você pega um Trump ganhando o ano que vem nos Estados Unidos, já vem uma onda. Já vem uma onda. Né? As pessoas já estão hoje pensando, o cara foi eleito ali na Argentina pelo voto direto, na democracia, o pessoal já está fazendo bagunça. E de repente as pessoas não queiram isso aqui também. As pessoas queiram trabalhar, produzir.
enriquecer, que eu acho que todo mundo tem esse direito, né? E vendo que não dá para viver só de auxílio. Verdade. Bem, esse é o último programa do ano, né? Nosso tempo já está se esgotando. O Coronel quer dar um feliz ano novo, pessoal? Vou dar um feliz ano novo, um feliz 2024 para mim, para você, para as nossas famílias, para as famílias de todo mundo que nos acompanham. Acho que a gente ia falar, como você falou, muito de perspectiva. Acabamos falando um pouco de perspectiva da eleição municipal na região metropolitana. E aqui é uma análise sem partidarismo, é o que a gente vê. Lógico, há as nossas preferências, mas não estamos aqui para dizer que A, B, C ou D já está eleito, ou que fez uma administração ruim, que tem manipulações, não. Só que o jogo precisa ser entendido e dito, né? A gente acha, e eu acredito que nós vivamos numa democracia onde as pessoas possam falar respeitosamente, né? Ou não, o que ela acha. Agora, se ela falar o que não é respeitoso, que ofenda, que agrida, que impute crime a alguém, que ela responda na medida da sua culpabilidade. Mas ninguém pode deixar de exprimir, né, ou expressar, melhor dizendo, a sua palavra, né? Exatamente. Eu desejo também a vocês todos que estão assistindo no canal um feliz ano novo, né? E que nosso Deus possa nos dar mais esperança, né? Boa saúde e paz e força para passar pelos anos que virão, pelos meses que virão, né? Não podemos perder a fé naquele que comanda tudo, né? Que Deus abençoe a todos nós nesse final de ano e em todo o ano de 2024 e em todas as decisões que tomarmos a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Um abraço e não deixe de se inscrever no canal,